Olá, eu sou Clariane Beto, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e educação médica. Vou apresentar nesse vídeo como devemos montar o equipamento Inspire. Para montar o equipamento Inspire, você vai precisar das seguintes peças: um ventilador Inspire, um ambu com a válvula unidirecional e a válvula de regulagem de pressão, uma bateria externa, um cabo para conexão entre a bateria externa e o ventilador, um cabo de alimentação, 2 circuitos, um conector entre o ambu e o circuito de inspiração, um conector T para medida de pressão de oxigênio, 2 conectores retos, um disco de acrílico. Esse componente deverá ser usado somente com o ambu da Moria, um diverter, um filtro HME, um filtro EPA, uma mangueira flexível para injeção de oxigênio no ambu, uma mangueira flexível para a transmissão do sinal de pressão das vias aéreas, uma mangueira flexível entre o ventilador Inspire e o regulador de pressão de oxigênio, uma máscara orofacial, uma presilha do diverter, uma válvula de passagem de ar, um reservatório de oxigênio. Vou iniciar a demonstração da montagem do aparelho. Conectar a mangueira flexível na entrada de oxigênio do ventilador Inspire. E a outra ponta no regulador de pressão da linha de oxigênio ou cilindro de oxigênio. Desconectar a válvula unidirecional do ambu e encaixar o conector entre o ambu e o circuito de inspiração. Certifique-se que o conector esteja bem encaixado. Essa etapa só deverá ser realizada se estiver sendo utilizado o ambu da marca Moria. A válvula de passagem de ar tem 2 membranas azuis, uma com um pino para fora e a outra com um pino para dentro. Retire a tampa da membrana com o pino para dentro e coloque o disco de acrílico e feche a tampa. Encaixar o ambu no berço do ventilador Inspire. Pressione o ambu para facilitar o encaixe e certifique-se que a entrada de oxigênio esteja na parte de trás do ventilador. Verificar se o ambu está posicionado no centro do berço. Conectar a válvula de passagem de ar ao ambu. Conectar uma das pontas da mangueira flexível para injeção de oxigênio no conector de saída de oxigênio do Inspire e a outra ponta na entrada de oxigênio do ambu. Conectar o reservatório de oxigênio à válvula de passagem de ar.
Encaixar um circuito ao conector ligado ao ambu. Encaixar o conector reto à outra ponta do circuito. Conectar o conector reto na válvula unidirecional próximo à válvula pop-off. Conectar o divérter na válvula unidirecional. Preste atenção para que haja o encaixe total entre todos os componentes. Encaixar a presilha do divérter envolvendo o divérter e a válvula unidirecional, assegurando que fiquem encaixados firmemente durante o funcionamento do Inspire. Encaixar o outro conector reto à válvula unidirecional. Conectar o outro circuito ao conector reto. Conectar na outra extremidade do circuito um filtro EPA. Conectar o filtro EPA à válvula PIP do Inspire. Encaixar o conector T por meio de um encaixe macho-fêmea à válvula unidirecional. Conectar a mangueira flexível para a medida de pressão das vias aéreas ao conector T. E a outra ponta na entrada de pressão das vias aéreas do Inspire. Conectar o filtro HME ao conector T e conectar a traqueia corrugada ao filtro HME para manter o circuito fechado. Conectar o cabo de alimentação ao ventilador Inspire na entrada de energia elétrica localizada no painel traseiro do ventilador. E depois conectar a outra ponta do cabo de alimentação à tomada de energia elétrica. Se a bateria estiver acompanhando o Inspire, conecte a bateria ao conector elétrico no painel traseiro do Inspire, utilizando o cabo de conexão. Este equipamento, ele requer uma fonte de oxigênio que pode ser um cilindro ou a rede de oxigênio do hospital. Em qualquer um dos casos, certifique-se que o manômetro da válvula de regulagem de pressão indique uma pressão em torno de 3 a 4 kg-forças por centímetros quadrados. Eu vou abrir aqui a válvula de oxigênio e vou fazer a regulagem da pressão.
Para ligar o equipamento Inspire, acionar o botão liga e desliga no painel frontal. O botão liga e desliga do ventilador Inspire possui uma luz indicadora de ligado. Aguarde que o equipamento Inspire faça automaticamente a calibração. Vou demonstrar os modos ventilatórios: VCV, ventilação controlada a volume, PCV, ventilação controlada a pressão e PSV, ventilação pressão de suporte, e os alarmes do equipamento Inspire. Nessa demonstração, estamos utilizando um pulmão teste. Configure o modo de ventilação clicando no modo desejado. No modo PCV, os parâmetros ventilatórios, delta de pressão em centímetros de água, PIP em centímetros de água, frequência respiratória em respirações por minuto, tempo inspiratório em segundos, fração inspirada de oxigênio em porcentagem, são ajustados clicando no mais ou menos da tela do ventilador. Eu vou deixar um ajuste de delta de pressão de 15 centímetros de água, uma PIP em torno de 10, uma frequência respiratória em torno de 17 e um tempo inspiratório em torno de 1,2 e uma fração de oxigênio em torno de 40%. Lembrando que esses ajustes que eu acabei de fazer é somente para demonstração. Quando eu clico na seta iniciar, eu inicio a ciclagem do equipamento. Após iniciar a ciclagem, clique no ícone gráficos e você verá gráfico de pressão, gráfico de fluxo e o gráfico de volume. Na parte inferior da tela do ventilador, nós temos os valores programados previamente, de PIP, delta de pressão, tempo inspiratório, frequência respiratória e FO2. Na parte lateral da tela, nós temos os valores medidos, de pico platô, PIP, frequência respiratória e o volume liberado. Clicando na seta verde, nós vamos poder programar o modo assisto controlado. Eu clico na seta vermelha, eu clico na seta verde e o modo assistido controlado está sendo liberado agora. Nesse caso, eu devo ajustar a sensibilidade do modo assisto controlado. Então, para ajustar essa sensibilidade, eu clico no botão menos para diminuir ou mais para aumentar e a minha sensibilidade é em centímetros de água. Lembrando que quando você ajusta a sensibilidade, você tem que prestar atenção na frequência respiratória. Nesse caso, eu vou abaixar um pouco essa frequência respiratória do meu paciente. Para desativar o modo assistido, eu clico na seta verde e clico no X vermelho. O modo assistido está desabilitado. Nesse caso, eu preciso novamente voltar a ajustar a minha frequência respiratória. Para mudar de modo ventilatório com o equipamento em operação, toque no canto superior onde indica o modo ventilatório e selecione o modo ventilatório na tela principal. No modo VCV, nós temos volume, PIP, frequência, tempo inspiratório e fração de oxigênio. Para aumentar ou diminuir os parâmetros, eu devo clicar na seta mais para aumentar e menos para diminuir. PIP, a mesma coisa, aumenta e diminui, e assim por diante. Para ativar o modo VCV,
eu clico no botão iniciar e o equipamento vai passar a operar agora no modo volume controlado. Vou demonstrar agora o modo PSV. Para chegar no modo PSV, eu devo clicar no modo ventilatório no canto superior da tela. Vai aparecer o modo de operação e eu clico no modo PSV. Aqui eu terei delta de pressão, PIP, fração inspirada de oxigênio, a cota do fluxo, que seria a porcentagem de fluxo, e a sensibilidade. Esses são os parâmetros que eu devo programar quando estou utilizando o modo PSV. Para aumentar ou diminuir os parâmetros, você deve clicar na seta mais para aumentar e menos para diminuir. E assim por diante, mais e menos. Para iniciar a operação neste modo ventilatório, clique na seta verde Iniciar. Os alarmes devem ser configurados antes de iniciar a ventilação do paciente. Este procedimento atende aos 3 modos ventilatórios. Para iniciar os ajustes dos alarmes, clique no símbolo do alarme representado pelo sino. Nessa tela, nós vamos ver os ajustes de alarmes. Então, nós temos a pressão platô, temos o PIP, temos o volume, temos o fluxo médio e temos a frequência respiratória. Para fazer o ajuste, você deve clicar no botão mais para aumentar e menos para diminuir. Após os ajustes, clique na seta verde para voltar à tela anterior. Quando houver um alarme sonoro, uma luz de LED amarela ou vermelha vai acender de acordo com a gravidade do alarme. Eu vou demonstrar para vocês uma desconexão de traqueia. Eu desconectei. Em alguns segundos nós vamos observar o alarme tocando, então é um alarme de alta prioridade, um alarme vermelho. Nós vamos tocar, então, no sino que está na parte inferior da tela. Uma nova janela vai se abrir, a janela de ajustes de alarmes. Você deve tocar no alarmes ativos e aqui nós vamos observar os alarmes que estão ativos nesse momento, devido à desconexão da traqueia. Após resolver o problema, nesse caso é a desconexão do circuito, a luz do LED de alarme passará de vermelho para amarelo. Na sequência, clique no botão Limpar Alarmes. Os componentes do equipamento Inspire, que deverão ser desinfectados periodicamente e com o uso de produtos adequados, são a caixa de acrílico, a tela de monitoramento e a válvula de PIP. Os demais componentes deverão ser esterilizados de acordo com o protocolo da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, sempre que apresentarem sujidade visível ou a cada troca de paciente. Os produtos para desinfecção estão descritos no manual do ventilador Inspire. É importante lembrar que a limpeza e a desinfecção do Inspire devem ser feitas com o equipamento desligado e os cabos de alimentação desconectados.